Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima manhã de terça-feira para todos. Terça-feira, dia 7 de julho de 2020. Bom, terça-feira é dia de falarmos de doutrina, é dia de falarmos da nossa declaração de fé. Inclusive, quero dizer que a declaração de fé está publicada no site www.leoeller.com. Você pode acessar e ter lá, ler, estudar toda a nossa declaração de fé. Um documento importante aí da nossa igreja. Então a gente disponibilizou para que você possa em qualquer momento acessar esse documento. Nós estamos falando do 9º artigo que trata sobre batismo e ceia. Já dividimos o assunto, estamos tratando inicialmente de batismo e a partir da semana que vem vamos tratar um pouco sobre ceia. No nosso terceiro parágrafo aqui do assunto batismo, o que nós vamos afirmar é: o batismo, que é condição para ser membro de uma igreja, deve ser ministrado sobre a invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós fazemos aqui duas declarações. A primeira delas é que o batismo é condição para se tornar membro da igreja, e segunda, ele deve ser ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com relação a esse segundo ponto, é mais fácil de responder. O versículo 19 do capítulo 28 de Mateus, o próprio Senhor Jesus diz: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Portanto, essa é a forma como devemos batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ponto talvez mais central, o ponto mais difícil de falar é sobre a questão da condição para ser membro de uma igreja. Então eu quero ler alguns textos com vocês que vão embasar essa nossa definição, ou essa nossa condição, ou seja, para se tornar membro da igreja, o indivíduo deve ter passado pelo batismo. O primeiro dos textos que eu vou ler é Atos capítulo 2, versículo 40 e 41, que diz assim: "Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, o que a gente percebe aqui é que havia, por parte dos apóstolos e por parte daqueles que compunham a igreja chamada igreja primitiva, uma espécie de formato de ação. Primeiro eles pregavam a palavra, depois eles batizavam as pessoas, e depois que essas pessoas eram batizadas, elas eram contadas como membros, para que eles pudessem dizer aqui que foram acrescidos naquele dia quase 3.000 pessoas. Eles tinham um grupo inicial, e desse grupo inicial foi incorporado 3.000 pessoas após o batismo. Mas nós não podemos ficar apenas no texto de Atos, porque o texto de Atos ele é descritivo, Nós podemos então caminhar para alguns textos mais normativos, como por exemplo Romanos capítulo 6, versículo 3. Paulo está falando para a igreja de Roma e ele diz assim: "Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte." Paulo está dizendo: olha, eu estou falando com os membros da igreja de Roma, e eu, não só espero, mas estou dizendo que todos nós somos batizados em nome de Jesus. Ou seja, ele estava preconizando que os membros da igreja de Roma já haviam sido batizados, Aquelas pessoas que estavam ali como membros da igreja de Roma já haviam passado pelo batismo, assim ele esperava e assim ele pregou. Na verdade, ele usou isso como forma da sua pregação, dizendo: olha, nós já fomos batizados, senão nós estaríamos aqui, não seríamos membros dessa igreja. E Gálatas capítulo 3, versículo 27, ele vai na mesma linha com os irmãos da Galácia. Ele diz assim: "Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes." Então, nós temos esses dois textos que o apóstolo Paulo aplica, dizendo que os membros da igreja deveriam ser batizados. Além disso, nós podemos pegar aí um pouco da história da igreja, que também nos ajuda a entender, não serve como base doutrinária, mas como nós já temos aqui a base doutrinária do Novo Testamento, nós vamos pegar então a história da igreja. Por exemplo,
no Didaquê, um documento muito antigo, escrito aproximadamente no ano de 90 depois de Cristo, ou seja, muito próximo ali ainda dos pais apostólicos, ele também diz que os indivíduos, para se tornarem membros ou para serem aceitos na comunidade, para serem aceitos como membros da Igreja de Cristo, eles deveriam passar pelo batismo. Agora, esse batismo ele tinha pelo menos 3 características que talvez mais importante do que batizar para se tornar membro da igreja, ou coisas que acabam maculando a beleza do batismo, o que nós percebemos é que o batismo tinha 3 marcas muito importantes. E essas marcas é que eu quero deixar para você nessa manhã. Além, é claro, da questão doutrinária, né, que a gente só admite como membro da igreja aqueles que são batizados, nós vamos ver que o batismo é um momento importante na vida da pessoa. O batismo marca o início de um novo tempo. Uma coisa é a vida do indivíduo antes do batismo, outra coisa é a vida do indivíduo após o batismo. O batismo é um marco, assim como nós temos outros marcos, os nossos dias de aniversário, as passagens do ano, enfim, são dias importantes na nossa vida que marcam um novo início. E o batismo tem esse poder. Segundo, o batismo deve ser celebrado. O batismo é uma festa. O batismo é um momento de celebração. Por quê? Porque o batismo, ele, entre outras coisas, ele nos identifica com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Assim como Jesus morreu e foi sepultado, nós também morremos e fomos sepultados em Cristo, ressuscitados para uma nova vida. Então devemos celebrar o batismo. O batismo é um momento de alegria, de festa. E outro, o batismo é uma confissão pública. Por isso que nós sempre insistimos para que os indivíduos façam uma confissão coerente, né? Uma confissão justa, uma confissão correta de que Jesus é o único e suficiente Salvador. Inclusive, que o batismo não salva, que o batismo é apenas um símbolo de um momento tão precioso. Então, eu acho que as lições mais importantes que a gente deve deixar do batismo são essas, lembrando sim que a Bíblia também nos dá alguns parâmetros, como eu acabei de apresentar para vocês aqui agora, parâmetros muito definidos, mas o mais importante são a questão de celebração ou marco importante na vida de uma pessoa, que é o batismo. Se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar, estou à disposição para te ajudar naquilo que você precisar, tá bom? Que Deus te abençoe, ótima terça-feira para todos.